Bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente recebeu um material bem legal aqui, um capítulo introdutório sobre ciência dos materiais. Olá! Um tema fascinante, né? Sim? E a nossa missão aqui é destrinchar o essencial. O que é essa área, como os materiais se classificam, sabe? Suas propriedades, como a gente pode modificar eles. Os tratamentos, né? Exato, os tratamentos, com foco especial no aço, que é tão importante. E claro, como é que a gente confere se está tudo certo, né? Com os ensaios. O ponto de partida que o material traz é chave. Escolher o material certo é a base de qualquer produto. Parece óbvio, mas vamos ver que tem muita ciência aí por trás. É fundamental mesmo. Essa escolha do material, ela impacta diretamente, na vida útil, na resistência, no custo. No custo, claro. E até se um projeto é viável ou não, né? Porque não adianta nada ter uma tecnologia incrível se ninguém consegue pagar. Com certeza. E a ciência dos materiais é isso, é essa busca constante, sabe? Por materiais melhores, mais baratos, mais eficientes e hoje em dia cada vez mais sustentáveis. É uma área que mistura química, física, engenharia, é bem multidisciplinar. Legal. Para a gente começar a organizar esse universo todo, o material propõe uma classificação, né? A primeira grande divisão, metais e não metais. Parece simples. Sim, é um bom jeito de começar, bem prático. Dentro dos metais, a gente tem os ferrosos, que são a base de ferro, claro, como o aço e o ferro fundido. Os mais famosos, talvez. Provavelmente. E tem os não ferrosos, tipo alumínio, cobre, titânio. E do outro lado, nos não metais, tem os sintéticos, como os plásticos, e os naturais, tipo madeira, couro, borracha. Cada grupo desses tem suas características, seu superpoder, vamos dizer assim, que define onde ele é mais útil. Entendi. Vamos focar primeiro, então, nos metais ferrosos, que você mencionou, aço e ferro fundido. Parecem ser os pesos pesados da indústria, né? São sim, com certeza. O aço é quase um faz-tudo na engenharia mecânica. É basicamente uma liga de ferro e carbono, geralmente com menos de 2% de carbono. Menos de 2%, importante. Isso. Ele é resistente, é relativamente fácil de trabalhar, de conformar. A produção começa lá na siderurgia, né? Um processo bem complexo. E o ferro fundido? Já o ferro fundido, ele tem mais carbono, acima desses 2%. Geralmente, ele não é tão resistente quanto o aço, mas tem suas vantagens, sabe? Ah, é? Tipo o quê? Bom, ele costuma ser mais fácil de usinar para fazer peças com formas complexas e ele absorve vibrações muito bem. Por isso é ótimo para fazer bases de máquinas pesadas, por exemplo, blocos de motor. Ah, interessante. Faz sentido. Agora, você falou do aço. Mas existem muitos tipos de aço, né? Como é que a gente diferencia um do outro? O material cita uns sistemas de classificação, ASI. Exato. Esses sistemas são como se fosse o RG do aço, sabe? O AISI, que é super usado principalmente aqui nas Américas, ele usa códigos numéricos. Números? Como funciona? Por exemplo, um aço 1045. O 10 indica que ele é um aço carbono comum, sem grandes adições de outros elementos, e o 45 diz que ele tem 0,45% de carbono. Ah, tá. Os dois últimos dígitos são a porcentagem de carbono. Isso, em centésimos de por cento, se fosse, sei lá, um 4140, o 41 já ia indicar que tem outros elementos de liga importantes, como cromo e molibdênio. E o 40 continua sendo o 0,40% de carbono. Entendi. É uma forma padrão de comunicar a receita básica do aço. Exatamente. E com isso já dá para ter uma ideia das propriedades. Claro que existem outros sistemas também, né? O ASTM é muito usado para aços estruturais, aqueles de viga, chapa, e tem o DIN, que é o sistema alemão. Cada um tem sua lógica, mas o objetivo final é o mesmo: identificar o material sem ambiguidade. Essa composição química parece ser o segredo de tudo. Mas, e olhando bem de pertinho, microscopicamente, o material fala da estrutura do ferro puro. Como ela muda com a temperatura, isso parece complicado. Ah, mas é aí que a mágica acontece. É fascinante e fundamental para entender o aço. O ferro puro, ele é meio que um camaleão estrutural, sabe? Camaleão.
Como assim? Porque a forma como os átomos de ferro se arranjam muda com a temperatura. Lá perto de derreter, ele tem uma estrutura que a gente chama de CCC, cúbica de corpo centrado. Aí, quando esfria um pouco, ele se reorganiza, vira uma outra estrutura, a CFC, cúbica de face centrada, que a gente chama de austenita. Austenita. Já ouvi esse nome. Sim, ela é chave. E se esfriar mais ainda, abaixo de uns 911 graus Celsius, ele volta para a estrutura CCC, que agora a gente chama de ferrita. Essa capacidade de mudar a organização dos átomos no estado sólido se chama alotropia. Alotropia, ok. E por que essa dança toda das estruturas importa tanto para o aço? Por causa do carbono. Lembra da austenita, a estrutura CFC, que existe em temperaturas mais altas? Ela tem mais espaço livre entre os átomos de ferro. Pensa numa sala com os móveis mais afastados. Tá, consigo imaginar. Esse espaço maior permite que átomos de carbono, que são menores, se dissolvam ali dentro com mais facilidade. É como se os convidados, carbono, conseguissem se acomodar melhor na sala, estrutura do ferro. E nas outras estruturas, a CCC? Na CCC da ferrita ou do ferro delta, lá em cima, o espaço é menorzinho. Cabem poucos convidados. Essa diferença na capacidade de dissolver o carbono, a solubilidade, é a base para quase todos os tratamentos que a gente faz no aço. Entendi. Quer dizer que a alta temperatura abre as portas para o carbono entrar e se misturar com o ferro na austenita, e é aí que entra aquele diagrama famoso, o ferro-carbono. Exatamente. Esse diagrama é o nosso mapa. Ele mostra quais estruturas, ou fases, como a gente chama, existem em equilíbrio para cada combinação de temperatura e quantidade de carbono. E o que a gente vê nesse mapa? A gente vê as fases principais, a ferrita, que é o ferro quase puro, bem macia, a austenita, que é o ferro com carbono dissolvido lá em alta temperatura, e uma outra fase muito importante, a cementita. Cementita. Isso, é um composto de ferro e carbono. A fórmula é Fe3C. Ela é o oposto da ferrita. É muito dura, mas também muito frágil. Duro e frágil. Ok. E tem um ponto super especial no diagrama, o ponto eutetoide. Ele acontece a 727 graus Celsius e com exatamente 0,76% de carbono. Nessa composição e temperatura, se a gente resfriar a austenita devagarinho, o que acontece? Ela se transforma inteirinha numa mistura muito fina e intercalada de ferrita e cementita, que a gente chama de perlita. Perlita, de pérola. Parece delicado. O nome vem da aparência dela no microscópio, que lembra um pouco madrepérola, sabe? Mas de delicada não tem nada. É como se fosse um compensado em escala microscópica com camadas fininhas de ferrita, macia, e cementita, dura. Isso dá para ela um equilíbrio legal de resistência e tenacidade. Interessante. E se o aço tiver mais ou menos carbono que esse ponto eutetoide? Boa pergunta. Se tiver menos que 0,76%, aço hipoeutetoide, vai sobrar ferrita além da perlita. Se tiver mais, aço hipereutetoide, vai sobrar cementita além da perlita. E a grande diferença para o ferro fundido é justamente essa. Ele tem bem mais carbono, acima de 2,1%. Tanto que o carbono pode aparecer não só como cementita, mas também na forma de grafite puro. Então essa estrutura não é algo fixo, imutável. A gente pode mexer nela com os tratamentos térmicos que você mencionou antes. Para quê? Qual o objetivo? O objetivo é justamente tunar as propriedades do aço, sabe? A gente aquece e resfria ele de um jeito controlado para mudar aquela microestrutura que a gente acabou de ver. Com isso, a gente consegue mais dureza, ou mais tenacidade, que é a resistência a quebrar de repente, ou mais maleabilidade para poder trabalhar ele melhor. É como ajustar uma receita, então? Exato. É como se a gente ajustasse os ingredientes e o modo de preparo para ter o bolo do jeito que a gente quer. A gente pode dividir os tratamentos em 2 tipos principais. Os normais, que afetam a peça inteira, e os termoquímicos, que modificam só a superfície. Vamos começar pelos normais.
Recozimento e normalização. Pelo nome, parecem tratamentos para amaciar ou organizar o material, é isso? É por aí. O recozimento é basicamente aquecer o aço até formar a austenita e depois deixar ele esfriar bem devagar, geralmente dentro do próprio forno desligado. O resultado é um aço mais macio, com menos tensões internas, mais fácil de usinar, mais dúctil. É um tratamento para relaxar o material, digamos assim. Para deixar ele mais tranquilo. Isso. Já a normalização é parecida no aquecimento, mas o resfriamento é diferente. É feito ao ar livre. Um pouco mais rápido que no forno. E o que isso muda? Esse resfriamento um pouco mais rápido cria uma estrutura com grãos menores, mais refinada. O resultado é um aço um pouquinho mais duro e resistente que o recozido, mas ainda com boa tenacidade. É um bom ponto de equilíbrio, muitas vezes. Ok. E a famosa têmpera? Essa todo mundo já ouviu falar. É para deixar o aço super duro, né? Exatamente. A têmpera busca o máximo de dureza e resistência mecânica que o aço pode ter. O processo é: primeiro aquece para formar a austenita para dissolver todo o carbono lá dentro. Depois mantém um tempo naquela temperatura para garantir que tudo ficou homogêneo. Então, O choque. o choque. Resfriamento brusco, muito rápido. A velocidade é tão alta que o carbono não tem tempo de sair da estrutura do ferro enquanto ela tenta voltar a ser CCC, ferrita. Ele fica preso lá dentro, atolado, distorcendo a rede atômica. E essa estrutura distorcida, supertensionada, é a martensita. Martensita, a tal superestrutura dura. Essa mesma. A martensita é extremamente dura porque a estrutura está sob alta tensão interna, como se fosse uma mola comprimida ao máximo. Mas tem um porém, né? Tem um porém grande. Ela é dura, mas é muito frágil também, quebra fácil como vidro. E ninguém quer uma ferramenta ou uma peça que quebre no primeiro esforço, certo? Definitivamente não. Por isso, quase sempre que se faz a têmpera, logo em seguida vem outro tratamento, o revenimento. Ah, o revenimento. Então ele é o ajuste fino depois da têmpera. Perfeito, é exatamente isso. O revenimento consiste em reaquecer a peça que foi temperada, que está cheia de martensita, a uma temperatura abaixo daquela linha eutetoide, ou seja, abaixo de 727 graus. E para que reaquecer? Para aliviar aquelas tensões internas enormes da martensita. Isso faz ela perder um pouco daquela dureza extrema, mas em compensação ganha muita tenacidade. Deixa de ser tão frágil. Ajustando a temperatura e o tempo desse revenimento, a gente consegue o equilíbrio ideal de dureza e tenacidade para cada aplicação específica. A maioria das peças temperadas precisa passar pelo revenimento. Entendido. Têmpera para endurecer, revenimento para não ficar quebradiço. E aqueles tratamentos que só mexem na superfície, cementação e nitretação, como funcionam? Esses são como criar uma casca protetora na peça, uma armadura superficial. A cementação é feita geralmente em aços com baixo teor de carbono. A gente aquece a peça num ambiente que seja rico em carbono. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. E aí o carbono entra no aço. Exatamente. O carbono se difunde só na camada superficial do aço. O resultado é uma peça que tem uma superfície super dura, resistente ao desgaste, mas o miolo dela, o núcleo, continua macio e tenaz, capaz de absorver impactos. Legal. Uma combinação interessante. E a nitretação? A nitretação faz algo parecido, mas em vez de carbono, ela introduz nitrogênio na superfície. Esse nitrogênio reage com o ferro e com outros elementos do aço, formando uns compostos chamados nitretos, que são ainda mais duros que a camada cimentada. Mais duro ainda. Sim, e tem outra vantagem. A nitretação geralmente é feita a temperaturas mais baixas que a cimentação. Isso significa que a peça deforma menos durante o processo. É ótimo para peças que precisam de muita precisão dimensional e altíssima resistência ao desgaste, como algumas engrenagens, virabrequins. Parece que o controle do tempo e da temperatura é absolutamente crítico em todos esses tratamentos, né? Totalmente. A velocidade que você aquece a peça, o tempo que você deixa ela na temperatura alta, que a gente chama de tempo de encharque, e principalmente a velocidade com que você resfria. Tudo isso é crucial.
Um errinho pode estragar tudo. Fala de sim. Aquecer rápido demais pode gerar tensões, trincas. Manter tempo demais na temperatura alta pode fazer os grãos da estrutura crescerem muito, o que piora as propriedades. E o resfriamento, então, nem se fala. É ele que define se vai formar perlita, martensita. A escolha do meio de resfriamento, água, óleo, ar, depende do tipo de aço e do resultado que você quer. E os elementos de liga ajudam nisso. Ajudam muito. Aços com mais elementos de liga, como o cromo, o níquel, o molibdênio, geralmente permitem que a martensita se forme mesmo com resfriamentos mais lentos. Isso é ótimo, porque usar um resfriamento mais brando, como em óleo ou até ao ar, diminui muito o risco de distorção ou trincas na peça. Falamos bastante de aço, mas voltando um pouco aos ferro-fundidos, que mencionamos lá no início. O material cita alguns tipos: cinzento, nodular, branco. Qual é a diferença principal entre eles? A grande diferença está na forma como o carbono extra aparece na estrutura. Lembra que eles têm mais de 2,1% de carbono? Sim. Na maioria deles, esse carbono extra não fica só na forma de cementita, Fe3C. Ele aparece também como grafite puro. A diferença entre os tipos é o formato dessa grafite. Formato da grafite. Isso. No ferro fundido cinzento, a grafite aparece em forma de lamelas, como se fossem flocos ou veios. Isso faz ele ser ótimo para absorver vibrações, mas também o deixa um pouco frágil. Essas lamelas facilitam a propagação de trincas. Ok, lamelas no cinzento. E no nodular? No nodular, que também chamam de dúctil, a grafite forma esferas, nódulos. Para conseguir isso, eles adicionam um pouquinho de magnésio ou cério durante a produção. Essas esferas não concentram tanto as tensões, então o material fica bem mais resistente e dúctil, quase se aproximando de algumas propriedades do aço. É usado em peças que exigem mais, como virabrequins, engrenagens. Entendi. E o branco? O branco é a exceção. Nele não tem grafite livre. Todo o carbono extra fica combinado na forma de cementita. O resultado é um material extremamente duro e resistente ao desgaste, mas muito frágil. É usado para coisas que precisam aguentar muita abrasão, tipo peças de moinho. E tem o maleável também. O maleável é interessante. Ele é feito a partir do ferro fundido branco. Eles pegam o branco, que é duro e frágil, e fazem um tratamento térmico longo que decompõe parte da cementita, formando aglomerados de grafite, tipo umas rosetas. Isso deixa o material mais dúctil e tenaz que o branco original. Nossa, quanta variedade só nos ferrosos. Agora, saindo deles. E os metais não ferrosos? Cobre, alumínio, titânio. Por que usar eles, se geralmente são mais caros que o aço ou o ferro fundido? Eles entram em jogo quando a gente precisa de alguma propriedade muito específica que os ferrosos não entregam tão bem, sabe? Tipo o quê, por exemplo? Leveza. Pensa no alumínio, no titânio, no magnésio. São muito mais leves que o aço. Essencial para aviões, carros mais eficientes. Outra coisa é a resistência à corrosão. Cobre, níquel, titânio de novo, são ótimos nisso. Ou então a condutividade elétrica ou térmica, onde o cobre e o alumínio brilham. Então é para aplicações mais específicas. Exatamente. O material até cita um exemplo legal. Uma liga de cobre-níquel usada em plataformas de petróleo. Ela resiste fantasticamente bem à corrosão da água do mar. Nesses casos, o custo inicial maior do material se paga pelo desempenho e pela durabilidade na aplicação. Faz todo sentido. Agora, mudando completamente de assunto, vamos para os não metálicos. E o material dá um destaque grande para os plásticos. O que são eles, fundamentalmente? De onde vêm? Os plásticos, que tecnicamente a gente chama de polímeros, são materiais orgânicos. São moléculas gigantes, macromoléculas, formadas principalmente por carbono, hidrogênio, às vezes oxigênio, nitrogênio. A matéria-prima principal vem do petróleo, mas também do gás natural, até do carvão. E por que eles se tornaram tão onipresentes? Pela combinação de propriedades. Eles são leves, muito resistentes à corrosão, são bons isolantes térmicos e elétricos, são fáceis de moldar em praticamente qualquer forma e cor, e comparados a muitos metais, são baratos de produzir em massa. Eles realmente revolucionaram tudo, né? Totalmente.
Substituíram metais, vidro, madeira, cerâmica em um número incontável de aplicações. Desde embalagens simples até componentes super complexos em carros, eletrônicos, medicina. E o material divide eles em 3 grandes grupos: termoplásticos, termofixos e elastômeros. Qual a diferença básica entre eles? A diferença-chave é como eles se comportam com calor depois de prontos. Os termoplásticos, como o nome sugere, amolecem quando aquecidos e endurecem quando resfriam. Pensa no PVC de cano, no polietileno de garrafa, no nylon. A gente pode derreter e moldar de novo. Exatamente. Você pode reprocessar eles várias vezes, pelo menos em teoria. É como se as longas cadeias moleculares deles pudessem deslizar umas sobre as outras quando aquecidas. Ok. E os termofixos? Os termofixos ou termorrígidos são diferentes. Pensa numa resina epóxi ou na baquelite dos cabos de panela antigos. Eles são formados por uma reação química que cria ligações fortes entre as cadeias, formando uma rede tridimensional rígida. Uma vez curados, geralmente com calor e pressão, eles ficam duros permanentemente. Não amolecem mais com o calor. Não. Se você aquecer demais, eles não derretem, eles degradam, queimam. A estrutura é fixa, por isso termofixo. Entendi. E o terceiro grupo, os elastômeros? Os elastômeros são as borrachas, tanto a natural, que vem da seringueira, quanto as sintéticas. A característica principal deles é a enorme elasticidade. Eles podem ser deformados bastante e, quando você solta a força, eles voltam para a forma original. Pneus, vedações, elásticos, são todos elastômeros. Legal. E como essas moléculas gigantes, os polímeros, são formadas? O material fala de polimerização e policondensação. São os 2 principais jeitos de construir essas macromoléculas. Na polimerização, a gente pega moléculas pequenas e iguais, os monômeros, que geralmente têm uma ligação dupla entre carbonos e faz elas reagirem entre si. Essa ligação dupla se abre e elas vão se ligando umas nas outras, formando uma cadeia longa, o polímero. Como se fossem peças de Lego se encaixando. Ótima analogia. É bem isso. A maioria dos termoplásticos, como o polietileno, PVC, poliestireno, é feito assim. A composição química básica do monômero não muda muito, só a ligação. E a policondensação? A policondensação é um pouco diferente. Aqui, as moléculas que reagem, que podem ser iguais ou diferentes, têm grupos funcionais específicos nas pontas. Quando elas se unem, elas eliminam uma molécula pequena no processo, geralmente água ou álcool. Então sai alguma coisa durante a reação. Exato. É como se elas se encaixassem e soltassem uma rebarba. E essa reação geralmente forma não só cadeias longas, mas também ligações entre as cadeias, criando aquela estrutura tridimensional rígida que a gente vê nos termofixos, como as resinas poliéster ou epóxi. É um processo geralmente irreversível. Fascinante essa química toda. Mas como é que a gente sabe, na prática, se um pedaço de aço tem mesmo a resistência que a gente calculou, ou se um plástico aguenta o calor, ou se uma solda não tem defeitos escondidos? Aí entram os ensaios de materiais, certo? Precisamente. Não dá para confiar só na cara do material ou na receita teórica. Os ensaios são a forma de medir as propriedades reais e verificar a integridade das peças. E eles se dividem em 2 grandes grupos: os destrutivos, que a gente chama de ED, e os não destrutivos, os NDs. Os destrutivos, imagino, sacrificam a amostra para obter informação. Exatamente. Para medir coisas como a resistência máxima ou quanto o material consegue deformar antes de quebrar, a gente precisa levar uma amostra dele até o limite. O ensaio de tração é o mais clássico de todos. Como ele funciona? A gente pega um corpo de prova, que é uma amostra com formato e dimensões padronizadas, prende numa máquina e puxa ele pelas pontas com uma força controlada, até ele arrebentar. A máquina mede a força aplicada e o quanto a amostra estica. E o que isso nos diz? Nos diz muita coisa. Qual a força máxima que ele aguentou, o limite de resistência à tração, qual a tensão em que ele começou a deformar permanentemente, o limite de escoamento, super importante para projetos, e o quanto ele alongou antes de romper,
uma medida da ductilidade. E o ensaio de impacto? O ensaio de impacto mede a capacidade do material de absorver energia num golpe súbito, numa pancada. Isso indica a tenacidade dele, ou seja, a resistência a fraturar de forma frágil, quebradiça. Geralmente se usa um têndulo que atinge uma amostra com o entalhe. E o de dobramento? O ensaio de dobramento é mais simples. Ele avalia a ductilidade de um jeito mais direto. A gente dobra uma amostra num ângulo específico e vê se aparecem trincas na superfície que foi esticada. Se não trincar, é dúctil. Ok, esses são os destrutivos. Mas e quando a gente não pode quebrar a peça? Tipo, verificar a asa de um avião ou um vaso de pressão que já está em uso. Aí entram os não destrutivos, os ENDs. Perfeito. Os ENDs são como fazer um check-up médico na peça, sem precisar de cirurgia. Eles permitem encontrar defeitos ou verificar propriedades sem danificar o componente. São essenciais no controle de qualidade durante a fabricação e também na inspeção de equipamentos em serviço. Quais são os principais? O de dureza é um deles? Sim, o ensaio de dureza é muito comum. Ele mede a resistência do material a ser penetrado ou riscado. Existem vários métodos: Brinell, Rockwell, Vickers. Basicamente, a gente pressiona um penetrador, uma esfera ou um diamante, contra a superfície com uma força conhecida e mede o tamanho ou a profundidade da marca deixada. Quanto menor a marca, mais duro o material. E para achar trincas na superfície? Para isso, um método muito usado é o ensaio por líquidos penetrantes, ou LP. A gente limpa bem a superfície, aplica um líquido colorido ou fluorescente que penetra em qualquer trinca aberta por capilaridade. Depois, limpa o excesso da superfície e aplica um pó revelador. Esse pó suga o líquido que ficou preso na trinca, fazendo-la ficar visível. Inteligente. E para ver defeitos dentro da peça? Aí temos algumas opções poderosas. A radiografia, que usa raio-x ou raios gama, funciona como uma chapa de raio-x no médico. A radiação atravessa a peça e sensibiliza um filme do outro lado. Onde tiver um defeito interno, tipo um vazio ou uma inclusão, a radiação passa mais fácil e deixa uma marca mais escura no filme. E o ultrassom? O ensaio por ultrassom, o S, usa ondas sonoras de altíssima frequência que a gente não ouve. Essas ondas são enviadas para dentro do material por um cabeçote. Quando elas encontram uma interface, seja a superfície oposta da peça ou um defeito interno, elas refletem de volta, como um eco. Como um sonar de submarino. Exatamente. Medindo o tempo que esses ecos levam para voltar, a gente consegue localizar defeitos internos, como trincas, falta de fusão em soldas e até medir a espessura da peça com precisão. E tem mais algum importante? Para materiais ferromagnéticos, como o aço-carbono, tem um ensaio por partículas magnéticas, PM. A gente magnetiza a peça. Se houver uma trinca ou defeito perto da superfície, o campo magnético vaza nesse ponto. Aí a gente joga um pó fino de partículas magnéticas sobre a peça e essas partículas são atraídas e se acumulam exatamente onde está o defeito, revelando ele. Ufa, realmente são muitas ferramentas para investigar os materiais. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, nós exploramos esse universo da ciência dos materiais. Vimos a classificação geral, metais ferrosos, não metais sintéticos, naturais. Demos um belo mergulho no aço. Sim, a estrutura dele mudando com a temperatura, a classificação e, principalmente, os tratamentos térmicos, né? Recozimento, normalização, têmpera, revenimento e os de superfície, cementação, nitritação. Quase uma culinária para ajustar as propriedades. Exato, uma metalurgia gourmet. Vimos também os plásticos, sua divisão em termoplásticos e termofixos, e os elastômeros. E, por fim, como os ensaios, sejam eles destrutivos ou não destrutivos, são fundamentais para a gente ter certeza das propriedades e da qualidade do material. Fica muito clara aquela conexão que você mencionou no início. A estrutura interna, como o material é processado, e as propriedades finais estão totalmente interligadas. Exatamente. E entender essa conexão estrutura, processamento, propriedades é a essência da ciência dos materiais.
E é um campo que não para, né? O tempo todo surgem novas ligas, novos polímeros com funções especiais, materiais compósitos que combinam o melhor de diferentes mundos. Tudo isso impulsionado pela busca por desempenho, por custo e, hoje, muito forte pela sustentabilidade. A escolha do material certo parece ser um quebra-cabeça cada vez mais complexo, então. É um quebra-cabeça que exige equilibrar muitos pratos. Os requisitos técnicos da aplicação, o custo de produção e, cada vez mais, o impacto ambiental do material ao longo de todo o seu ciclo de vida. Não existe um material perfeito para tudo, mas sim um material mais adequado para cada desafio específico. E pensando nisso, nesse cenário atual de busca por sustentabilidade, economia circular, fica uma provocação, né? Como é que todo esse conhecimento profundo sobre a estrutura, o processamento e as propriedades dos materiais pode nos guiar no desenvolvimento dos materiais do futuro? Boa questão. Materiais que talvez já sejam projetados pensando em como vão ser desmontados, reciclados, reutilizados ou, quem sabe, até biodegradados no final da vida útil. Será que a ciência dos materiais pode nos ajudar a mudar fundamentalmente a forma como a gente projeta e usa os objetos no nosso dia a dia, tornando tudo mais cíclico e menos extrativo? É algo para a gente continuar pensando.